Você já sentiu que está ali, mas ninguém te vê? Não falo de ausências físicas, falo daquele tipo de ausência que grita por dentro enquanto o mundo segue indiferente. Aquele momento em que você compartilha algo importante, um olhar, uma dúvida, um gesto de carinho, e recebe apenas o silêncio como resposta. O desprezo sutil, a indiferença que corrói em silêncio. É como se você fosse uma vela acesa em um templo vazio, só que esqueceu que a luz é sua. Talvez hoje você viva isso sem perceber. Talvez esteja tentando ser alguém melhor, mais presente, mais generoso, mas continua não sendo prioridade. E isso dói. Não uma dor aguda, mas uma dor surda, contínua, que vai se espalhando pelo corpo feito sombra, se alojando nos ombros, no peito, na garganta. Estudos de neurociência, como o de Eisenberger, mostram que a exclusão social ativa no cérebro as mesmas áreas ligadas à dor física. Ou seja, quando alguém te ignora, te silencia ou te rebaixa emocionalmente, seu corpo sente como se tivesse levado um golpe. Você não está exagerando, você está sentindo algo real. Mas tem um erro que muitos cometem nesse momento: tentar se tornar importante para quem nunca olhou com profundidade. Começam a dançar em volta do outro, a moldar palavras, gestos, decisões, tudo em função de receber algum sinal de que são amados. Isso tem nome: ansiedade de performance emocional. É quando você transforma sua vida numa tentativa constante de ser escolhido. Só que cada tentativa te afasta mais de si mesmo. A maioria não percebe quando isso começa. É sutil, é silencioso e por isso tão perigoso. Você vai se doando, vai se adaptando, vai dizendo tudo bem, quando na verdade queria perguntar: por que você me trata como se eu não importasse? Só que não pergunta. Você se cala, você espera e espera, até o silêncio virar o único som que te acompanha. Mas hoje, neste exato instante, eu quero te lembrar de algo essencial. Essa luz que você carrega, esse brilho interior, essa capacidade de sentir tão profundamente, não depende de ninguém para existir. E talvez, só talvez, essa dor que você sente não seja fraqueza, mas um sinal de que está na hora de acordar para si, de voltar para si, de parar de pedir permissão para existir. Porque o desprezo pode corroer, mas também pode revelar. Sentir-se esquecido não é fraqueza, é sinal de que você está acordando. Há um momento em que o corpo começa a dar sinais, mas a mente insiste em ignorar. Um aperto discreto no peito, um nó recorrente na garganta, a respiração que encurta sempre que você precisa pedir algo, ou simplesmente se posicionar. Não é fraqueza, é o sinal silencioso de alguém que vem se anulando há muito tempo, em nome da permanência, em nome da paz, em nome de conexões que talvez já nem existam mais. O mais perigoso não é quando alguém te abandona, é quando você começa a normalizar o abandono, quando aceita migalhas emocionais como se fossem banquetes, quando sorri por fora, mas por dentro sussurra: por favor, não me deixa sozinho. E aí você aprende a se calar, a guardar as perguntas, as vontades, os limites. Aprende que sentir demais é um problema, que querer ser visto é carência, que incomodar é errado. Mas Epicteto nos lembra com firmeza: o que está além de você está além do seu sofrimento. Ou seja, se alguém não te percebe, isso não define seu valor. Apenas mostra o limite da percepção do outro. Acordar não é levantar da cama. Acordar é perceber onde você adormeceu em si mesmo. É notar como o corpo se enrijece toda vez que você se aproxima de quem não te valoriza. É sentir como a musculatura se arma, como se preparasse para se proteger de uma dor que já virou rotina. Faça isso agora. Feche os olhos por um instante e escaneie o seu corpo. Onde está a tensão? Nos ombros, no maxilar, no estômago? Aquilo que seu corpo sente
É o que sua alma tenta dizer há tempos. Então sim, sentir-se esquecido dói, mas também pode ser um chamado, um convite, porque só quem já esteve ausente de si sabe o valor de voltar. O erro oculto na busca por reconhecimento. Você já se perguntou se está querendo ser visto ou se está implorando por validação? É uma diferença sutil, mas que muda tudo, porque ser visto é humano, é desejo de conexão, de troca real. Mas ser validado, a qualquer custo, é uma fome que nunca se sacia. Você pode fazer tudo certo, pode amar com tudo que tem, pode se anular para agradar. E mesmo assim, ainda assim, sentir que falta algo. Porque essa busca não é sobre o outro, é sobre um vazio mais antigo. Vivemos numa cultura que nos ensinou que amor se conquista, que afeto se merece, que se formos bons o suficiente, seremos escolhidos. Só que isso é uma mentira silenciosa, uma mentira que adoece. Se eu fizer tudo certo, serei amado. Quantas vezes você já acreditou nisso? Quantas vezes você já se moldou até não se reconhecer mais? Apenas para ser aceito? Carl Jung dizia: aquilo que você nega em si atrai nos outros. E é exatamente isso. Quando você não aceita sua própria fragilidade, sua necessidade de ser acolhido, seu direito de existir como é, você começa a mendigar esse reconhecimento em relações desequilibradas. E o pior, passa a confundir atenção com afeto. Passa a aceitar migalhas como se fossem cuidado, porque no fundo está tentando preencher um buraco que só se fecha com um tipo de amor, o próprio. O erro não está em querer ser amado. O erro está em tentar se provar o tempo todo para alguém que sequer está olhando. Porque quando você se perde na ânsia de ser validado, começa a desaparecer de si mesmo. E ninguém pode reconhecer o que não está presente. O silêncio como espada e não como escudo. Há silêncios que machucam e há silêncios que curam. A diferença entre um e outro não está na ausência de palavras, mas na intenção que os habita. Quando você se cala por medo, o silêncio vira prisão. Mas quando se cala por consciência, o silêncio vira poder. Uma espada invisível que corta ilusões, que protege sua paz, que reconstrói sua presença. A maioria das pessoas pensa que silêncio é fraqueza, que quem não responde perde, que quem não revida se apaga. Mas isso não é verdade. O silêncio só é destrutivo quando vem do medo, quando é fuga, quando é omissão. Mas quando nasce da clareza, do autocontrole, da escolha consciente de não alimentar o caos, ele se torna força espiritual. O corpo sabe disso. No silêncio verdadeiro, a bioquímica muda. A dopamina da agitação dá lugar à serotonina da serenidade. O sistema nervoso sai do estado de alerta e começa pouco a pouco a voltar ao eixo. Como um bambu que se curva diante da tempestade, mas não quebra. Ele não responde à força com mais força. Ele cede, mas não se rende. Ele aguenta e depois se ergue. Respire fundo agora. Inspire por 4 segundos. Segure o ar por 7. Expire devagar por 8 segundos. Essa é uma respiração estoica. Uma forma de lembrar ao seu corpo que ele não está em guerra, que não precisa se defender o tempo todo, que é possível estar presente, mesmo em meio ao desprezo, que é possível ser firme, mesmo sem dizer uma palavra, porque às vezes a maior resposta é o silêncio certo. O autoabandono começa em pequenas concessões. Quase ninguém percebe quando começa a se abandonar. Não é algo que acontece de repente, é algo que se infiltra devagar, como água que vaza por uma fresta imperceptível, um tudo bem dito com a voz trêmula, um deixa pra lá engolido entre os dentes, um sorriso forçado em meio ao cansaço profundo. E assim, dia após dia, você vai se distanciando de si.
vai se tornando espectador da própria vida. Essas pequenas concessões parecem inofensivas, mas são como rachaduras num alicerce. No início, você apenas deixa de dizer o que pensa. Depois, deixa de sentir o que sente. E, por fim, já não sabe mais quem é. Reprimir emoções não apaga a dor, só muda o endereço. O corpo guarda tudo, na tensão crônica dos ombros, no estômago que queima, no sono que não chega, no cansaço que não passa. Porque quando a alma grita e você não ouve, o corpo grita por ela. Lembro de uma mulher que dizia sim a todos, por medo de decepcionar, por medo de parecer egoísta, por medo de ser rejeitada. Ela sorria, ela ajudava. Ela estava sempre disponível, até que o corpo dela disse não. Um colapso silencioso, insônia, taquicardia, crises de choro inexplicáveis. Não era fraqueza, era excesso de força mal direcionada. Era o peso de carregar o mundo, enquanto esquecia de si. Autoabandono não é falta de amor, é excesso dele, voltado para fora. E nenhuma alma aguenta se doar eternamente sem receber nem mesmo abrigo interno. Por isso, cada vez que você diz tudo bem quando não está, algo dentro de você se fecha. E o risco é que um dia você se torne inatingível até para si mesmo. Quando você some de si, o mundo te segue. É um paradoxo cruel. Quanto mais você se apaga para agradar, mais invisível se torna. O mundo não responde ao esforço cego de quem tenta ser tudo para todos. O mundo responde à presença real. E quando você some de si, quando se molda ao ponto de não deixar rastros da sua essência, o mundo entende que você não está ali. E se você não está, como será lembrado? Autocontrole não é se calar o tempo todo. Não é engolir dor com elegância. Não é sorrir enquanto sangra. Isso não é força. Isso é repressão. E repressão constante vira prisão interna. O verdadeiro autocontrole nasce da consciência, da escolha de não reagir por impulso, mas por sabedoria. De não agradar por medo, mas de agir por clareza. Quando você compreende isso, começa a perceber que não precisa convencer ninguém do seu valor. Seu valor não está nas reações que provoca nos outros, mas na presença que sustenta em silêncio. Desistir de agradar não é frieza, é maturidade, é coragem de colocar limites sem culpa, é um ato de cura silenciosa, de libertação emocional, porque cada vez que você diz não ao que te destrói, você está dizendo sim ao que te reconstrói. Marco Aurélio dizia que a alma se torna invencível quando volta ao próprio centro. E é aí que começa o reequilíbrio, quando você para de procurar nos outros o que sempre foi seu. Reconheça a emoção, redirecione o foco, reafirme seu valor, nem sempre com palavras, às vezes com um simples gesto. Parar, respirar, escrever para si o que gostaria de ouvir, e então continuar, mas continuar por você. O peso espiritual de viver em função dos outros. Viver pelos outros pode parecer nobre, pode parecer espiritual, mas quando essa entrega nasce do medo e não da consciência, ela deixa de ser amor e vira prisão. Porque não se trata de presença, trata-se de controle disfarçado de cuidado, a tentativa constante de manter o outro perto, mesmo que para isso você precise se perder. Sêneca falava sobre o controle ilusório, aquela tendência humana de querer segurar o que não nos pertence. Tentamos controlar a opinião alheia, o afeto do outro, a permanência das relações. Mas quanto mais apertamos, mais escapa, porque aquilo que não é livre não é real, e aquilo que não é seu não pode ser mantido à força. Muita gente confunde compaixão com submissão. Acredita que amar é se calar, que ajudar é se anular, que perdoar é permitir tudo. Mas a verdadeira compaixão nasce da firmeza interior, daquela presença serena que sabe dizer sim com o coração aberto e não com a mesma paz, que sabe acolher sem se dissolver, que sabe estar com o outro, sem deixar de estar consigo,
Visualize agora uma cúpula, uma estrutura invisível ao seu redor. Dentro dela, você está inteiro, preservado. Ninguém entra sem sua permissão. Esse é o espaço sagrado da consciência estoica, o lugar onde suas emoções são respeitadas, sua paz é prioridade, sua alma é abrigo. Não é isolamento, é proteção. Não é indiferença, é discernimento, porque viver pelos outros sem consciência não é amor, é apego. E apego é o peso que nos impede de voar. Você não é difícil de amar, só não foi visto com olhos certos. Existe uma dor que não aparece em exames. Uma ferida invisível que se forma quando você passa a vida tentando entender porque nunca é o suficiente. Não o suficiente para ser escolhido. Não o suficiente para ser mantido. Não o suficiente para ser amado sem esforço. E a mente, silenciosa e implacável, começa a repetir: o problema sou eu. Mas, e se o problema nunca foi você? E se, na verdade, você só não foi visto com os olhos certos? Olhos que enxergam além da performance, que veem além da sua força, que reconhecem sua sensibilidade como beleza e não como fraqueza. O diálogo interno que você carrega, aquilo que repete silenciosamente para si, é o que molda sua autoimagem. E muitas vezes, essa voz não é sua. Ela foi plantada ali por rejeições passadas, por ausências marcantes, por promessas quebradas. As crenças mais profundas nascem na infância, mas se fortalecem na vida adulta quando continuamos nos tratando da mesma forma que fomos tratados. Você se rejeita antes que o outro o faça. Você se critica antes que o mundo aponte. Você se esconde para não correr o risco de ser ferido. Mas nesse esconderijo, você também não é amado, porque não está lá. Marco Aurélio escrevia a si mesmo todos os dias, não como quem busca aplauso, mas como quem precisa lembrar de sua essência. Faça o mesmo. Escreva a si como escreveria a uma criança que você ama, como um imperador que orienta o próprio filho, sem dureza, com verdade, com ternura, porque você não é difícil de amar. Só precisa, talvez pela primeira vez, aprender a se ver, a arte de se afastar sem fechar o coração. Há um tipo de cansaço que não se resolve com descanso, um tipo de tensão que não passa com massagem, nem com meditação. É o corpo pedindo distância, é o espírito gritando por espaço. Porque às vezes o que você chama de convívio é na verdade sobrevivência emocional, e o que você insiste em manter é o que está te secando por dentro. Mas se afastar não significa abandonar, não significa endurecer, fechar o coração, virar pedra. Afastar-se, quando feito com consciência, é um ato de amor, amor próprio, amor ao silêncio, amor à paz. O afastamento saudável não castiga, ele cura, porque cria um espaço sagrado entre o que você sente e o que o outro projeta, entre o que você é e o que os outros esperam que você seja. Seu corpo sabe disso. A tensão constante não é aleatória, é mensagem, é linguagem silenciosa dizendo: já passou do limite. Quando você honra esse limite, algo se reequilibra. Os hormônios voltam ao lugar, a mente clareia, o coração desacelera, porque você deixa por fim de lutar contra a maré e aprende a navegar com ela. Lembro de um filme que tocou muitos corações, Into the Wild. A história de alguém que precisou se exilar do mundo para reencontrar a própria essência. Para alguns, isso parece fuga. Para outros, é renascimento. Porque há momentos em que o barulho do mundo precisa cessar, para que a sua própria voz volte a ser ouvida. Não como um grito, mas como um sussurro que diz: aqui estou. Você não precisa provar nada para merecer existir. Há uma solidão que não é ausência de pessoas, é ausência de si. Você está rodeado, mas se sente invisível. Está conectado, mas se sente isolado. É uma solidão espiritual, o espaço entre quem você era e quem está se tornando. E nesse intervalo,
nasce uma urgência silenciosa. Provar. Provar que é bom o bastante. Provar que merece estar aqui. Provar que importa. Mas a verdade, mesmo que difícil, é essa. Você não precisa provar nada. A maior armadilha emocional da vida moderna é a necessidade de performance até no silêncio. Fingimos estar bem, fingimos estar fortes, fingimos ter respostas. E nesse fingimento, nos distanciamos da única coisa que poderia nos curar. A verdade de que estamos cansados, a verdade de que não sabemos mais o caminho, a verdade de que só queremos respirar sem medo. A maioria tenta parecer forte e por isso se destrói em silêncio, porque a força que finge não sustenta, ela colapsa. Só a força que nasce da vulnerabilidade consciente é duradoura. A que reconhece o cansaço sem se entregar a ele. A que aceita a dor sem fazer dela morada. A que para de tentar vencer o mundo e começa a habitar o próprio ser. Há um método simples, quase invisível para lembrar disso. O minuto estoico. 60 segundos, 1 por hora. Parar, sentir, observar, estar. 1 minuto inteiro para simplesmente existir sem querer ser nada além do que já é. Porque existir já é prova suficiente de que você merece estar aqui. Com dor ou sem dor. Com dúvidas ou certezas, com silêncio ou palavra. Você é, e isso basta. Quando você se ouve com profundidade, o mundo começa a te escutar. Chega um ponto em que não é mais sobre os outros, não é mais sobre ser aceito, compreendido, aplaudido. É sobre presença. É sobre a reconexão silenciosa com aquilo que você abandonou em si. Porque você pode ter sido desprezado, pode ter sido esquecido, pode ter sido ferido, mas nunca deixou de ser inteiro. Só estava longe, só estava escondido de si. A revelação mais libertadora é essa. Você não precisa ser visto para ser valioso. Precisa se ver com mais verdade, com mais amor. Com mais coragem de permanecer inteiro, mesmo quando tudo à sua volta tenta te fragmentar. Sua força não está no barulho que faz, está na profundidade do silêncio que sustenta, está na firmeza com que permanece, está na clareza com que escolhe o que merece sua energia. A vida dos outros muda quando a sua presença muda. Isso não começa com grandes revoluções externas. Começa no invisível, começa no pequeno, começa no instante em que você decide parar de correr atrás de migalhas e começa a cultivar plenitude. No instante em que você deixa de reagir por medo e passa a agir por consciência. Aplique, silencie, reconstrua, não para provar nada, mas porque já é hora. Hora de voltar para si, hora de reerguer sua grandeza silenciosa, hora de deixar que sua presença fale por você, porque no fim, não é o mundo que precisa te ouvir, é você, enfim, se ouvindo com profundidade.